Os universitários estão aqui, obrigada. Tá bem. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sempre costumo dizer que não importa a quantidade de pessoas que estão aqui. As pessoas que estão aqui, elas foram trazidas pelo Senhor. Eu vim na estrada falando, Senhor, eu não estou conseguindo encontrar uma palavra para descrever essa quarta-feira. Porque eu não merecia nem a terça, não merecia a segunda, não merecia o 2000, nada, não merecia nada. Esse Senhor me contemplou com mais um dia da tua misericórdia, da tua graça. Irmãos, permita eu só pedir ao Espírito Santo, porque é Ele que vai ministrar. Eu sou só um instrumento do Senhor nesta noite. Espírito Santo, se faça presente conosco neste lugar. Fala conosco, Deus, pela tua palavra, e que o Espírito da revelação traga a revelação desta palavra aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, agora é contigo. Bom, eu estou muito surpresa de ser eu estar aqui. Eu sempre achei, eu estava comentando com uma pessoa um dia desse, eu tenho uma promessa do Senhor, que eu seria usada como uma pessoa que falaria da palavra do Senhor. Que Ele colocaria a palavra nos meus lábios. E há muito tempo atrás, eu estava num encontro de mulheres. A gente tem um grupo que se chama Mulheres que Levantam Mulheres. E, por um acaso, eu estava lá e ela me disse assim, quando você orava ao Senhor, você dizia que queria que o Senhor purificasse os teus lábios, como purificou os de Isaías. E você pedia para Deus colocar a palavra nos teus lábios. E como o salmista do Salmo 119, que escrevesse a palavra do Senhor nas paredes do seu coração, para você não pecar contra Ele. Você orava e falava estas palavras. E eu realmente tinha dito isso. E hoje me feita uma pergunta. Você está nervosa? Eu não sei explicar a sensação que eu estou tendo aqui. É uma sensação de gozo grande, de saber que o Senhor usa as pessoas. Saber, eu converso muito com a Jean e a Paula, e a gente fica lembrando de onde a gente saiu e aonde que o Senhor nos plantou. Eu fui trazida para Bethesda de uma forma muito extraordinária, muito sobrenatural. E eu quero aproveitar cada segundo que eu respirar, de tudo que eu estou aprendendo neste lugar. Irmãos, qual é o tempo que eu tenho, irmão Douglas? Amém. Bem, eu estava num culto desse grupo Mulheres que Levantam Mulheres e tinha uma pessoa pregando sobre Dorcas. E não sei se vocês observam, onde eu estou tem que ter um papel e uma caneta. Eu estou sempre anotando alguma coisa. Não porque eu estou desconfiada de quem está pregando, muito pelo contrário, é que eu quero aprender mais. Porque tem gente que anota para ficar depois, né? Não é para isso que eu anoto. Eu sou um tipo de pessoa que, quanto mais eu escrevo, mais eu aprendo. E ela falou algo tremendo sobre Pedro, quando Pedro estava em Lida, e foi chamado às pressas para Jope, porque Dorcas tinha morrido. Então, foram enviadas 2 pessoas a ele, e ele vem, e no meio, nessa caminhada de Pedro até chegar em Jope, eu fiquei me lembrando de Jesus. E o Senhor me falava, e ela falava sobre a questão de ir e fazer discípulos, e aquela palavra mexeu comigo. Como eu estava com um pedaço de papel, eu fui anotando o que foi que tinha de comunhão entre Pedro e Jesus ao mesmo tempo. E eu, ousadamente, resolvi dar um título para esta palavra desta noite. Se vocês não entenderem a letra, pergunta. Siga o Mestre Jesus. Eu falei, Senhor, o que é que o Senhor está querendo me dizer? Ele disse, filha, todas as vezes que as pessoas se achegavam para mim, a maioria delas me chamavam de mestre.
Jesus, filho de Davi, ou mestre. E eu falei, Senhor, mas por quê? Por que mestre? E nós vamos descobrir agora. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 28. Mateus 28, do 16 ao 20. Mateus 28, do 16 ao 20. Aí está a grande comissão. Alguém sabe do que se trata a grande comissão? Então, Mateus, ele fazia parte dessa grande comissão. E Mateus, minuciosamente, eu não sei quem assiste o The Chosen aqui. Alguém de vocês assistem? O Mateus é muito engraçado lá, mas ele está sempre com um papelzinho anotando. Depois que Jesus chama ele, né? Ele está sempre anotando. Antes ele anotava porque ele era um cobrador de impostos. E depois ele continua anotando porque ele fica colhendo as coisas que o Senhor falava. Então, vamos lá. Vamos ver o que Mateus disse aí. A grande comissão. Os 11 discípulos rumaram para Galiléia em direção ao monte que Jesus lhe determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, é uma ordenança do Senhor. Ele diz para nós: ide e fazei discípulos. Ele falava, se vocês observarem o contexto, uns versículos atrás, quando Jesus foi ressuscitado, ele encontra, né, de novo os discípulos, e eles ficam tanto quanto assim, né, receiosos em falar que eles são discípulos de Jesus. Todos tinham medo. Eles se esconderam. Quando dois até foram para Emaús de volta, e muitos deles ficaram sem saber o que fazer, com medo de falar que eram discípulos de Jesus. Porque naquela época, se falasse que você era de Jesus, você corria risco de perder a sua vida. E Pedro nega Jesus exatamente por isso, porque ele tinha medo da retaliação dos fariseus daquela época, que era terminantemente proibido falar. E Jesus já tinha morrido. Então, muitos deles não conseguia expressar o amor que eles tinham por Jesus, porque muita coisa não tinha acontecido ainda. E nesse ir de fazer discípulos, ele disse para eles uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção. Só quem pode te dar autoridade para alguma coisa, o mestre. Vamos lá, então. O que é que vocês acham que é um mestre? Alguém se arrisca? Alguém que ensina algo? Mais alguém? Por que Jesus era chamado de mestre? O que é ser mestre? Por que a palavra de Deus fala que tem o mestre, tem o pastor, tem o evangelista, tem um apóstolo? Por quê? Quem é o mestre? O professor. Então, esse Jesus, ele é tão santo que, para ser mestre em Israel, você tinha que estudar a palavra. Eram aquelas pessoas estudiosas na época, como Gamaliel, como Nicodemos. Eram pessoas que sabiam o que estavam falando dentro da lei. Eles enchiam a boca para falar: nós somos discípulos de Moisés, que Moisés isso, que a lei de Moisés isso, a lei de Moisés aquilo, porque eles sabiam o que eles estavam falando. Só que, qual foi a escola que Jesus foi mesmo? Perdoa, eu sou cheia de trejeitos, tá? Quem já me viu pregar, a Jean já me conhece. Quem é mesmo que ensinou alguma coisa para Jesus? Quem foi o professor de Jesus?
Ele é tão lindo que ele é professor, ele é aluno. Sabe por que ele é aluno? Porque quando a palavra diz assim, que ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele era um aluno obediente e aplicado. E é esta vontade que Jesus tem com aquele que ele chama o mestre em Israel. Ele escolhia os seus alunos. Eu não vou entrar nessa questão, porque se a gente for falar, quem vem falar aqui sabe que tem que enxugar muito para não falar o que tem vontade. Alguém já ouviu falar de Gamaliel e de Paulo? Paulo foi escolhido a dedo. Gamaliel, quando chamou Paulo, portanto, Paulo passou a ser o braço direito de Gamaliel. Mas nós temos uma outra pessoa que passou a ser o braço direito de Jesus. Alguém se arrisca? Não, uma pessoa mesmo. Pedro. Esse foi o braço direito de Jesus. Então, todo mestre, ele escolhe os seus alunos. Assim era em Israel. Não era escolhido aleatoriamente, eles pegavam os melhores. As faculdades também de hoje aqui não são diferentes, né? Eles procuram os melhores. Aí aqueles que não são os melhores têm que pagar um preço mais alto para entrar na faculdade. Então, eles ficam selecionando as pessoas para pegar os melhores. Ok. Eu fiquei questionando para o Senhor uma coisa assim bem interessante. De vez em quando vocês vão ler muito essa palavra. Discípulos, apóstolos. O que é ser apóstolo? O que é ser discípulo? O que é ser discípulo? O que é ser apóstolo? Ou os dois é tudo a mesma coisa? Vamos lá, então. O discípulo é qualquer um que segue um homem que tem uma ideia, um princípio, que dá vazão, que vai atrás da ideia de alguém, que compra a ideia de alguém. Vamos botar isso numa coisa bem comum. Uma coisa bem simples que a gente vê muito por aí. Nós temos aqui na América os democratas e os republicanos. Podemos dizer que aqueles que estão do lado dos democratas são os discípulos dos democratas, porque eles apoiam aquela ideia, eles vão atrás daquela ideia, seguem aquela ideia, seguem essa pessoa por causa da ideia. Ok. E o que é ser apóstolo? É quando você é chamado para executar um ofício. Você tem uma obrigação, um ofício. Você vai ser uma testemunha pessoal do seu mestre. Então, não é diferente. O discípulo qualquer um pode ser. Apóstolo, não. Mas o interessante é que os apóstolos passam também a ser discípulos. Porque eles seguem. Não seguiram Jesus? Mas reparem que Jesus chamou especificamente 12 apóstolos. A diferença do discípulo, que o discípulo é um seguidor. E um apóstolo é uma pessoa que foi exato. Quem você é nesta noite? Nós somos ambos. Muito bem, já. Obrigada. Nós somos ambos. Nós somos seguidores do mestre, mas nós também fomos chamados pelo mestre. E esse Jesus lindo e maravilhoso, o mestre, ele era chamado de professor, aquele que ensinava. Eu não sei falar em hebraico. Raboni ou Raboni. Quando Jesus ressuscita e chama, ele fala Maria como ninguém nunca pôde falar o nome dela com tanta doçura. Todo mundo chamava Maria, Maria, mas quando Jesus chamava, ela sabia. Portanto, ela reconheceu pelo som do nome dela nos ouvidos. Quando o mestre chamou, ela disse, Rabone, mestre.
meu Senhor, meu professor, meu ensinador, meu mostrador do caminho, meu indicador da porta estreita? És tu? Ok. Jesus foi mestre para os seus discípulos, foi o professor, e os seus discípulos foram seus alunos. Eu fui professora por 15 anos. Trabalhei com ensino fundamental, 1ª a 4ª série, zona rural, e andei teimando assim. Eu sou bem atrevidinha com algumas coisas, vocês vão me conhecer com o passar do tempo. Me chamaram, me deram expectativa de 1 mês, eu fiquei 3 anos para vir para cá. Se você me dá geografia, eu vou estudar para aprender. Se você me der história, eu vou estudar para aprender. Se você me der química, eu vou estudar para aprender. Me enfiaram matemática, eu dei conta. Não porque eu sou boa. Hoje eu sei que é Deus que é bom. É o mestre que é bom. Ele é que é bom. Nessa questão de ser aluno do Senhor, nós temos coisas primordiais. O aluno, ele vai, para seguir o mestre, você vai ver o que o mestre está fazendo. Nós e o pastor Daniel é mestre aqui, não é? A gente vem para os cultos, a gente está fazendo o quê? Vendo o pastor Daniel pregar. O mestre quer que os seus alunos ouçam o que ele faz, o que ele fala. Para que você possa aprender com o mestre. Por que é que Jesus realizou tantos milagres, vocês sabem? Qual era a necessidade? Se ele era o Messias prometido, se ele era o Cristo prometido, por que é que ele realizava tantos milagres? Para quê? Para que ele tinha essa necessidade de que nós soubéssemos quem ele era pelos milagres? Porque as pessoas tinham necessidade de ver. E nem vendo, todo mundo creu. Então, o mestre, ele tem essa necessidade que você veja ele fazendo. Eu creio que todos os pais acabam sendo os mestres dos seus filhos. Como é que a palavra fala mesmo? A ação vale mais? Se a minha filha me ver falando da Bíblia é uma coisa, ela me ver lendo a Bíblia é outra, não é? A minha filha me vê orando, falando que eu oro é uma coisa, ela me vê prostrado orando é outra. A minha filha, um dia desse foi muito interessante, que ela estava falando com a amiguinha dela lá da Itália. E eu estava cá embaixo orando, um dia de sábado. Aí o Espírito Santo afogueou o negócio. Eu comecei a falar alto e fui ao extremo com o Senhor mesmo, porque eu me entrego. Aí a minha filha falou assim com a amiga dela, a minha mãe está lá embaixo orando. Porque ficou assim, algo assim bem... Então, ela sabe, se eu falar, Melissa, eu estou indo para o meu quarto, ela já sabe o que eu vou fazer. Ou, às vezes, ela tem o hábito até hoje, ela só tem tamanho, tá? Mas ela me pede, mãe, você deita comigo para mim dormir? Mãe, vamos estudar a Bíblia? Por que ela faz isso? O meu marido... Eu chego, olho para o quarto dela para a esquerda, o meu é reto. Aí eu olho, o Joaquim está lá encostadinho no travesseiro, lendo a Bíblia. Não precisou eu pedir, não precisou insistir, porque mestre os alunos têm que ver o que o mestre faz. Os seus filhos só fazem o que você faz porque você faz para eles verem. Quem é que aprendeu a cozinhar pequeno aqui? Tipo, os 10 anos. Como é que era? A mãe da gente chegava, faz aí que eu quero ver você. Primeiro falava assim, ó, mamãe faz assim, 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 assim. Aí botava a gente lá, agora eu quero ver você fazendo. E ficava, ó, não deixa o alho queimar imundo. Ó, não põe muita água nesse arroz, não, que vai ficar empapado. Ó, essa carne precisa... Então... E o mestre tem um detalhe que a gente não presta atenção.
Eu costumo dizer que o pastor Daniel, a gente pensa que ele não está prestando atenção na gente, mas ele está, tá? E é assim que o mestre faz. Quem já foi assim, professor, nem que fosse substituto, eu já fui professor, eu sei como é que é. Certo dia, eu estava na sala de aula, e aplicando um teste, e um dos meus alunos começou a tentar me enrolar. Eu falei assim, você quer que eu te ensine a colar? Você está mal demais. Sabe que eu vou ter que te ensinar umas técnicas de cola que você não aprendeu ainda? Porque eu já estou muito mais na frente que tu, moço. Então, assim é o mestre. O mestre finge que não sabe, para ver se o aluno está ligado. Assim era Jesus com Pedro, não? Assim era Jesus com Judas, não? Será que Jesus não sabia o que Judas ia fazer com ele? Claro que sabia. Nós, como mestres nas nossas casas, como pais que temos que ensinar aos nossos filhos, às vezes eles fazem coisas que parecem imperceptíveis aos nossos olhos, mas a gente está sempre com as antenas ligadas no que eles veem, no que eles falam, no que eles repetem que a gente fala e que a gente faz. Essa é a sua função. Ouvir. Quantas e quantas vezes os discípulos viram Jesus ajuntar multidões para pregar? Quando Jesus chamou Pedro, ele estava pregando para uma multidão no barco de Pedro, lembram? Jesus ajuntou mais um montão de pessoas quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pregou nos templos, nas sinagogas, sempre tinha muita gente. Jesus pregou no sinédrio, falou no sinédrio. Então, esse Jesus, por onde ele passava, ele fazia, sempre tinha um seguidor. A gente observa um seguidor de Jesus que não pôde ir atrás dele, que foi o gadareno. Quando o gadareno é liberto, ele queria muito ir atrás de Jesus. Mas Jesus tinha outra missão para ele. Ele iria espalhar aquela boa nova. Ele ia espalhar aquilo que ele viu sobre Jesus. Todas as coisas que um mestre quer que você faça no final, que você aprenda com ele. Faça como ele fez. E quando os discípulos são chamados, eu não vou entrar nesse critério, porque os discípulos são chamados, e são vários, e são 12, se eu for dar todos os detalhes, mas vou falar apenas de alguns. Como Mateus foi chamado, ele era cobrador de impostos, Jesus só falou assim, Mateus, segue o mestre. Pedro era pescador, junto com André, Pedro, segue o mestre. João e Tiago, pescadores, sócios, filhos de Zebedeu, sócios de Pedro, só olhou para os dois, segue o mestre. Tivemos outros mestres como Elias. Precisou Elias chamar Eliseu? Falar em só jogou a capa, foi o suficiente para ele dizer assim, segue o mestre. Venha após mim. Isso é que é seguir o mestre, ir após ele. Porque a palavra de Deus fala, aquele que não deixar pai e mãe, ou colocar qualquer coisa no meu lugar, não me seguir, não levar a sua cruz, não é digno de mim, nem de me seguir. Então, o mestre, ele requer que você viva só em função dele. Os nossos filhos vivem em função de quem? De nós. Olha bem. Eu tive a Melissa. Eu vivi um bom tempo em função dela, agora ela vive em função de mim. Como assim? Os nossos filhos prestam atenção em tudo que você faz. Tenho certeza, irmão Douglas, se você chegar em casa passando mal, a sua filha sabe. Tenho certeza, irmão Douglas, se você chegar e falar assim, poxa, Melissa, hoje minhas costas estão doendo um tanto. Aí daqui a pouco ela está, pai, como é que estão as suas costas? Melhorou?
Eles começam a viver em função de nós, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós colocamos dentro de casa. Os nossos filhos, eu vejo hoje aqui nessa Betesda, famílias inteiras aqui, seguindo o mestre. Seguindo o mestre. Porque começou com quem? Com o pai e a mãe. Às vezes é o contrário, né? Às vezes vem do filho para o pai. Mas todos seguem o mestre. O mestre tem necessidade que você fique muito perto. Os estudos dizem que o mestre era assim, ele dava um passo, o aluno, o discípulo, no máximo 2 atrás dele. No máximo. Não podia ser mais do que isso. Ele tinha que ficar uma boa distância do mestre. Quem é que está lembrando aí de Jesus no Getsemane, orando? Chegou um certo camarada com espada, que sacou uma espada. Qual a distância que Pedro estava, hein? Acho que Pedro estava longe de Jesus? Estava perto. O mestre, ele tem os seus discípulos muito perto. Essa é a nossa necessidade de estar seguindo o mestre. Tem que ser de perto. Culto da Betesda pela TV. É ótimo, mas de perto é outra conversa. Oração na Betesda, você lá no banco, mas quando você vem no altar, é outro aprendizado. É outro aprendizado. Então, eu sinto muito que as pessoas que não podem vir aos cultos nas quartas-feiras, porque a gente deixa de comer muito alimento saudável. Eu costumo dizer que você come aqui para saber ter o sabor no domingo. Você come hoje, na quarta-feira, para você pegar os nutrientes no domingo. É para isso que você vê nos cultos de quarta-feira, esses cultos que parecem chatos, esse povo falando assim, essa mulher pouco, né, não sabe nem pregar, eu não sei mesmo não, é ele que está falando aqui, mas vamos que vamos. Eles viam os milagres que Jesus fazia e ouviam Jesus pregar sobre uma coisa tremenda. Qual foi o papel de Jesus na terra? Para que Jesus veio à terra? Qual foi o ministério que Jesus teve na terra? Um rei que veio pregar o reino. Jesus veio a essa terra para pregar o reino, que tem dono, viu? Pregar o reino de Deus às pessoas. O que é o reino de Deus? Se resume em quê mesmo? O reino de Deus se resume em amor. Foi para isso que Jesus veio sobre a face dessa terra. Para nos pregar que nós temos um Deus, um Pai, que nos ama incondicionalmente. Eu só amo algumas pessoas porque eu recebo alguma coisa em troca, ou não é assim aqui na terra. Mas não deveria. Eu fico imaginando como é que esse Jesus maravilhoso, lindo, santo, rei, consegue amar a gente. Eu tenho certeza que quando nós sairmos daqui, antes de nós chegarmos em casa, já aconteceu alguma coisa que vai desagradar Jesus, não vai? Talvez uma fechada no trânsito, talvez não sei. Nós somos esse tipo de pessoa. Eu não me esqueço de um culto que a pastora Gel pregou aqui sobre Pedro, quando Pedro se achava autoconfiante. E eu lembro de ver aquela mulher de joelhos e chamar as pessoas no altar, o pessoal com medo de ir, porque não sabia o que ela ia falar. Ela falou assim, ela de joelhos falava, eu sou a primeira que não confio em mim. Eu dependo de Jesus, eu dependo do Espírito Santo. Então, o mestre veio para mostrar para nós que nós pertencemos a um reino. É o reino do amor, o reino da graça, o reino da misericórdia, o reino de poder e autoridade, o reino da onipresença,
da onipotência, da onisciência do nosso Deus. Um Deus que nos fez para sermos dele. Um Deus que nos fez para vivermos para ele, por ele, totalmente dependente dele. Quando Jesus veio à terra como mestre, ele dependia exclusivamente do que vinha do reino de Deus. Porque Jesus é bem claro, ele diz: eu só falo e faço aquilo que eu ouço do meu Pai. Nós só podemos falar e fazer as coisas que vêm do nosso Deus. É a mesma coisa. O mestre nos ensinou, nos ensina, vai nos ensinar até aquele grande dia que nós seremos levados daqui. Porque não há necessidade. E a palavra de Deus ainda fala que nós vamos aprender muito mais, porque Deus é eterno. O que é a eternidade, gente? Eu não sei explicar. Não tem como, não. É como se a gente derramasse todas as areias, todos os oceanos e tentasse achar um grãozinho que você pintou de vermelho ou de roxo, não sei. Essa é a eternidade. Nós nunca vamos parar de conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. A palavra de Deus fala que lá em cima, onde Deus mora, não tem como você imaginar o que tem lá. Não veio, não desceu para aqui e nem para aqui. Porque é algo tão tremendo que só Ele tem. Não tem ninguém antes deles para explicar o que tem lá. Não tem. Ele é tão tremendo que não tem. E eu me lembro que, falando com o Senhor, para que o Senhor chamou esse povo todo? Inclusive eu. Eu estou tentando aprender, Senhor. Não está brinquedo, não, mas eu estou tentando aprender. Bem que a pastora Gel e o pastor Daniel ajudam muito, o pastor Paulo Canuto ajuda muito. E mais outras pessoas que a gente acompanha. Não sei se vocês têm coragem de ouvir o Napoleão Falcão pregar, mas se vocês tiverem coragem, prepara o lombo, porque ele bate com força. Não sei se vocês têm coragem de assistir um Luciano Subirá pregar, um Hernani Santos pregar. Aí eu vou pegar mais pesado, uma Zete Alves pregar. Eu costumo dizer assim: Senhor, o Senhor usa aquela mulher, então eu tenho chance. Eu tenho chance. Vocês já viram aquela mulher pregar? Ela é cheia do poder, sem sofisticação nenhuma. Mas é bem parecido comigo. Assim, um dia, como é que eu fui chamada, Jean? Lá na casa da sua irmã? Você é um? Fui chamada assim. Aqui, ó, como eu fui chamada, ó. Nós sabemos que Pedro significa fragmento de pedra. Jesus chamou um fragmento dele mesmo para sustentar a igreja que é dele. Porque Jesus chamou Pedro para conduzir o rebanho dele na terra. E Pedro significa fragmento de pedra. Chamou um pedacinho dele. Jesus foi lá, tirou um pedacinho dele, falou: vou assentar minha igreja sobre esse pedacinho de pedra aqui, que é Pedro. Aí eles costumam dizer que eu sou um pedrão, ou um Pedro grande também. Por quê? Ela fala assim: você é, eu não sei, eu estou tentando achar, ela falou assim, você é um pedrão, que se você me chamar para algo, eu falo sim para depois pensar. Hoje eu estava falando: Senhor, na oração do meio-dia, minha oração foi essa: Senhor, move a minha sombra com a tua unção sobre este meu comportamento sanguíneo. Me dá sabedoria para dominar este comportamento sanguíneo. Que os nãos saiam na hora certa, que os sims também saiam na hora certa, porque às vezes eu respondo para depois pensar. Quem nunca, né? Quem é sanguíneo, eu consigo dar. Aí alguém falou para mim assim, eu estava num culto com a pastora Kátia,
E eu conseguiria escrever essa mensagem e saber o que ela estava pregando. Esse é o sanguíneo. Eu vejo tudo e não vejo nada. Você consegue dar conta de tudo. O único livro que eu consigo ler com sequência é a palavra. Não me dá um livro para ler, não, que você vai... A não ser que eu for obrigada. Quando eu estudava, eu tinha fadiga daqueles livros que eles davam depois. Eu quero que você faça o resumo desse livro. Eu ficava para morrer, porque eu não gostava. Eu gosto de ler. Por que a Bíblia me atrai? Por que a Bíblia me atrai? Porque é uma leitura informativa e eu vou usar. A Bíblia tem utilidade. Você acha que eu vou ficar perdendo meu tempo de ficar lendo revistinha? Vai vendo. Nunca pude com isso. E quando os discípulos começam a entender que o mestre tem um propósito nos ensinamentos que chegaram até eles, Jesus faz um teste com os discípulos. Pega os 12, eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Marcos 6. Marcos 6. Irmãos, vocês estão conseguindo entender a mensagem? Se não estiver entendendo, pode perguntar. O irmão Douglas está aqui para responder. Essa mensagem, o que eu quero passar para vocês, vocês estão conseguindo entender a ideia do que é ser mestre? E para que é que nós temos que ser os discípulos ali, os apóstolos, os seus alunos? Qual é a finalidade na face da terra? Não tem nada na Bíblia perdido. Até o ponto e vírgula tem uma finalidade na Bíblia. Nós vimos isso com o pastor Paulo Canuto. O que é aquilo? Até as vírgulas, os pontos de exclamação, os pontos de interrogação, tudo. Tudo. Até o selar. Quem é que já leu o salmo aí? Não sei o que lá, não sei o que lá. Selar, que é a pausa no instrumento. Até isso. Então, vamos lá. Alguém pode ler para mim, por favor? Alguém está pronto aí? Marcos 6, a partir do 7 até o 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Então, Jesus chama os 12 e diz assim, olha, vocês já viram eu expulsar demônio? Vocês já viram eu fazer vários milagres? Mas agora eu quero ver como é que está esse negócio. Mandar vocês sem mim, embora Jesus estava com eles, né? Na verdade, Jesus não estava fisicamente assim. Eles não viam Jesus. Mas Jesus estava sempre de olho, vendo o que eles estavam fazendo. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão impor as mãos para curar, vocês vão fazer igual eu fiz. Jesus veio nesse mundo, Jesus trouxe o quê quando veio para cá? Do céu. Jesus veio... pobre, embora fosse dono de tudo. Jesus nasceu pobre, não foi? Uma situação tanto constrangedora num ambiente cheio de animais. Como é que Jesus não pegou infecção, né? Você tem coragem de deixar um filho seu nascer num curral? Diante de tanta coisa que a gente tem por aí, hoje é álcool para passar até na alma da gente se deixar por causa de Covid, por causa disso, por causa disso, aquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Jesus nasceu num lugar, gente. O que tem num ambiente, num estábulo cheio de animais? É cocô de ovelha, xixi. Jesus estava lá e não pegou infecção. É incrível. E a gente hoje tem tanta frescura. Ele veio pobre. Nasceu numa família pobre, num ambiente pobre. Embora nós acabamos de louvar. Eterno rei exaltado. Veio pobre, ele veio nesse mundo, mas ele era o rei. Ele quis mostrar para os discípulos que
os ambientes que eles chegassem, que fossem bem recebidos, é porque naquela casa tinha um coração misericordioso. Porque Jesus veio para pregar para nós amor, misericórdia, a miséria do seu coração. É que Deus vai lá e vê a miséria do seu coração. E o amor que Ele tem por nós resolve as coisas. Põe as coisas nos seus devidos lugares. Então, deu instruções para ele. Vocês não vão levar pouca coisa. Só mesmo, não vai levar dinheiro, vocês não vão comprar nada. Vocês vão ter doações. Olha, o cajado, para que serve o cajado? Alguém sabe? Exatamente. E também para servir como tipo uma arma, né? O cajado, dependendo de quem for te atacar, você usa ele como uma arma, né, no caso. E vocês vão de 2 em 2. É melhor serem 2 do que serem. Porque se um cair, o outro te ajuda a levantar. E eles não podiam carregar muita coisa, não. Só a sandália, uma túnica, e que sempre quando eles entrassem no ambiente, que se a pessoa não quisesse que eles ficassem lá, e simplesmente dizer, então tá, vocês não querem não quer escutar a palavra do reino, a palavra do amor, você não quer que a gente imponha a mão para curar, você não quer que a gente expulse os demônios, está de boa, porque Jesus não nos obriga a nada. Foi a mesma coisa que ele disse aos discípulos, vocês não têm que impor nada, vocês não vão obrigar nada, vocês não precisam falar nada com tom pejorativo. Chega. Se vocês forem bem acolhidos, vocês fiquem. Se vocês não forem, tchau, obrigado. Né? Tchau, obrigado, estou saindo. Quem não quer receber a bênção, não recebe. Eu escutei isso aqui domingo passado. Vocês escutaram, não? Olha, gente, nós somos os únicos que não podemos desistir. Agora, quem quer desistir, eu sinto muito, porque nós não podemos e não vamos. Tem mais alguém? Ou vocês não escutaram isso aqui domingo passado? Jesus fez a mesma coisa, gente. Eu estou vindo, estou pregando o reino, vocês vão fazer a mesma coisa. Se me receberem, se receberem vocês, estarão me recebendo automaticamente. E eles foram. Expulsaram demônios, ungiram, curaram doentes e voltam. E nesse voltar, Jesus faz uma outra experiência, porque além dos apóstolos, Jesus também tinha os discípulos. Aí ele falou assim, aqui, ó, já que os apóstolos foram e o negócio deu certinho, tem um povinho aí que eu não chamei, mas me segue, né? São meus seguidores. Vou mandar 72. E eu quero que vocês vão de 2 em 2, fazendo a mesma coisa que os 12 fizeram. Não vai carregar nada, porque quando você carrega muita bagagem, seu corpo cansa com muito mais facilidade. Quando você fica preocupado em carregar muita coisa, você esquece de carregar o principal. Porque a bagagem de Jesus, ela não é física, ela é espiritual. O reino de Deus não é físico, ele é espiritual. Então, o que Jesus queria com os discípulos dele, quando eles saíram, e com os apóstolos? Eu quero que vocês carreguem a minha essência. Eu quero que vocês preguem algo que ninguém pode ver, mas tem que sentir, que é o amor, que está em vocês, que eu impregnei em vocês, que eu ensinei para vocês, que eu mostrei para vocês, que vocês viram fazendo, que vocês ouviram falando. Eu quero que vocês façam o mesmo. Em 2024 não mudou, não, é a mesma coisa. Continua no mesmo lugar. Bem, só que Jesus tinha uma estratégia. Ele mandou esses 72 aqui, mas depois ele ia passar nessas aldeias mais tarde. Qual é o intuito de Jesus com isso, vocês sabem? Comprovar que os discípulos que ele enviou fizeram tudo o que o mestre
Mandou. Preparou o caminho para Jesus chegar, gente. Quem se lembra aí de João e Tiago? Quando Jesus chega em Samaria e que ele quer entrar, quer pousar, o pessoal não aceita, o que eles falam que vai fazer? O senhor quer que a gente mande descer fogo do céu, como fez Elias, para consumir todo mundo? Aí Jesus fala, de que espírito vós sois? Então, muitas aldeias, esses 72 passaram, depois Jesus passou atrás, para ver como é que era. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu não conhecia o pastor Daniel, mas conhecia a pastora Gel. Mas eu já sabia quem era o pastor Daniel, só de ouvir falar. Sabe quem introduziu o pastor Daniel para nós? Pastora Gel, lembra não, Gel? Ela estava com uma pasta, a cantora, vocês não conhecem essa história não, né? Ela, lá na Pensilvânia, 3 mulheres loucas foram para a Pensilvânia, atrás de uma louca, da ideia de uma louca, compramos a ideia de uma louca, as 3 foram. Glória a Deus que nós fomos. Então, lá a pastora Gel falou sobre o pastor Daniel, foi assim que eu conheci ele. Depois da morte de Jesus, esses discípulos que falaram desse amor, que aprenderam muita coisa, começaram a aplicar, porque esses envios, nada mais, nada menos do que são testes que Jesus estava fazendo com eles, para saber se eles estavam aprendendo alguma coisa. Essa é a aplicação. O mestre quer que você veja, ouça, aprenda e aplique. Você vai aplicar o que você aprendeu. Para que eu aprendi a escrever? Para eu escrever, horas. Para que eu aprendi a falar? Para falar, horas. Para que a gente aprende a ler Bíblia? Para aprender com o mestre. Para que você ora? Para escutar Jesus falar. Por que você tem que entrar no seu quarto, em solitude? Porque é mais fácil para você aprender. Bom, depois que Jesus morre, ressuscita, eles ficaram com muito medo, praticaram o que Jesus pediu, sim, naquele momento ali. Mas quando Jesus morre, parece que estiveram um apagão geral, não parece? Porque Jesus tinha dito para eles, olha, esse templo vai ser derrubado, mas em 3 dias. Escutaram Jesus falar isso? Esse templo vai ser derrubado, mas em 3 dias vai ser reconstruído. Eu vou ficar aqui um tempo, mas eu vou para o meu pai, eu vou voltar. Meu lugar não é aqui. Meu reino não é daqui. E eles, mas o que Jesus quer falar? E eu me lembro que eles começaram a fazer umas perguntas, e Jesus falou assim, ainda não posso falar de muitas coisas, porque vocês não estão preparados. Então, o mestre tinha uma cartada. O mestre tinha uma coisa a mais que eles não tinham. Porque, um determinado tempo, o mestre, ele fez algo com eles para que eles tivessem... Vocês acham que esses discípulos saíram para fazer esse teste? E qual vocês acham que era a expectativa do mestre? Quando você faz alguma coisa para um filho seu, quando você faz um teste... Quem fez teste de carteira aqui? Qual era a sua intenção? Você acha realmente que o mestre quer que você fique reprovado? Jesus não quer que a gente seja reprovado. E se você for reprovado, você não vai escutar a frase que a pastora Gel falou. Servo bom e entra para o gozo do seu Senhor. Então, aquele que não for aprovado, eu não vou nem falar o resto, não. O mestre quer que você seja aprovado. Eles fizeram testes. Só que eles precisaram... Jesus falou que eles iam precisar de quê mesmo? Poder e autoridade. Quem é que dava poder e autoridade para eles? Jesus fez o quê? Assoprou sobre eles. Recebei o Espírito Santo.
A irmã Priscila esteve aqui há pouco tempo, ela disse que, às vezes, as nossas lâmpadas até têm azeite, mas a botija não tem o suficiente para você fazer o resto. Os discípulos tinham a lâmpada, não tinha? Azeite na lâmpada. Só que não tinha azeite, reserva. Jesus falou para eles assim, olha, eu sei que vocês estão chorando, eu sei que vocês estão preocupados com o que vai acontecer, porque já falei tanta coisa para vocês, mas tá bom. Só que eu vou, mas vai vir um. Vai vir um que vai fazer algo tremendo com vocês. O Consolador, se eu ficar aqui, ele não vem. Mas quando eu for, ele vai vir e vai... Porque eles já tinham recebido, não tinham? Aqui eles receberam revestimento de poder. Jesus falou com eles, aqui, nesse dito momento aqui, vocês vão ser cheios de poder e autoridade, vão ser revestidos. Vocês já têm poder, que eu acabei de falar para vocês que vocês têm poder. Eu não estou mandando vocês irem para curar, para expulsar demônios, mas vocês vão receber um revestimento de poder tal que vai sobrar, sobejar. Vai ter tanto, a sua botija vai ter tanto, que ela vai sobejar. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Olha, se eu só tenho só para mim, como é que eu vou te dar? É por isso que nós precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo. Foi para isso que o mestre veio. E quando ele sobe, vem outro para fazer o papel dele. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, eles sabem trabalhar, cada um na sua hora. Ninguém toma o espaço do outro. E está todo mundo junto. A Trindade é um negócio tremendo. Eu não vou nem me atrever, não. Em suma, e diz para eles, olha, quando vocês forem ser revestidos de poder, que esse poder sobejar, que vocês tiverem certeza. Quantos são 5 vezes 8? Como vocês sabem disso? Tem quanto tempo que vocês aprenderam isso? É a mesma coisa aqui. O que você aprendeu? Tem alguém aqui que não sabe andar? Você aprendeu? Hoje você está o quê? Sobejando. Eu já estou andando há 51 anos. Mas 50, né? Que eu aprendi a andar com 1. Tem 50 anos que eu estou andando. Está sobrando, hein? Eita, glória! Tem uns negocinhos que eu queria saber mais. Sobejar. E uma delas é o tempo de oração. Eu queria sobejar, sobrar, que a minha botija transbordasse de molhar o local que eu tivesse. É para isso que o mestre quer que a gente seja revestido de poder, para sobrar, para a gente aprender a guardar azeite. Eu fico achando interessante que todas as palavras que são ministradas aqui têm ligação. Já estou terminando. Eu quero que vocês prestem, vocês vão só ouvir, vocês não precisam. Quando eles saem fazendo com todo o poder, toda a autoridade, defendendo o reino de Deus. Defendendo o reino de Deus. E a justiça desse reino. Eles realizam prodígios de maravilha em nome do Mestre Jesus. Ainda tinha esse detalhe, era no nome desse mestre. Paulo defendia o mestre Gamaliel. Mas nós defendemos o mestre Jesus. Paulo diz, quando ele vai contar, eu era o pior dos fariseus. Porque ele era ensinado por um fariseu, então ele era um fariseuzinho, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Vamos fazer um paralelo, eu escolhi um aluno. Esse aluno é Pedro. Já estou terminando, irmãos. Se deixar eu falar, vai embora.
Pedro. Jesus e Pedro. Jesus é o e Pedro é o. Vamos ver se esse aluno aprendeu alguma coisa? Vamos ver se vale a pena os ensinamentos que Jesus tem na palavra, se nós temos condições de agirmos como Pedro, ou se essa palavra foi só para Pedro. Vamos lá, então. Herodes persegue Jesus quando ele é pequeno, baby, e depois de grande. Herodes persegue Pedro. Tanto que, como diz, matou Tiago e amarrou Pedro para matar no outro dia, não é? Herodes. Não se esqueça que Herodes era um título, tá? Eles tinham outro nome, mas era uma hierarquia familiar. Jesus, quando ele passa os 40 dias no deserto, ele é ajudado pelos anjos. Um anjo tira Pedro da prisão. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Pedro ressuscita Dorcas. Jesus cura aquele aleijado à beira do poço de Betesda. Pedro cura o coxo da Porta Formosa. Pedro viu Jesus curar a sogra dele. Quando Pedro estava indo para Jope, ele encontra Enéas enfermo. E diz a Enéas, que Deus te dê saúde. E ele é curado. Repare que o aluno fez igualzinho o mestre. Mas eu quero voltar aqui agora. Quem é que se lembra as palavras de Jesus quando ele chega na casa de Jairo? Saiam todos. Qual foram as palavras de Pedro quando ele chega na casa onde Dorcas está? E ficou sozinho com a defunta. Quem se lembra o que foi que a filha de Jairo fez assim que ela é ressuscitada? Sentou-se na cama. E Jesus falou, alimente-a. Dorcas fez a mesma coisa, ela se assentou na cama. É incrível como o aluno segue direitinho o mestre, né? Pedro viu o centurião dizer que Jesus não precisava entrar, receber um recado, né? Olha, o senhor vai lá na casa, porque tem um servo lá que está bem mal e tal. Só que Pedro também recebe um recado de Cornélio. Cornélio também era um centurião. Jesus escolhe os 12 discípulos. Pedro, junto com os outros, escolhe os diáconos. É incrível. É incrível. Eu fiquei assim, quando Jesus me deu essa revelação, eu falei, papai. Jesus recebe o Espírito Santo para começar seu ministério. Pedro recebe o revestimento de poder para começar o ministério da igreja. Jesus, quando recebe o Espírito Santo para fazer o primeiro milagre, foi nas bodas de Caná. Tinha uma multidão de pessoas, lembra? E Pedro, depois do revestimento de poder, na pregação de Pedro, eita glória! Jesus, para cumprir a palavra, ele morre. Pedro, para cumprir a palavra que Jesus disse para ele, ele morre. Não tenho mais nada para dizer nessa noite, eu agradeço a oportunidade e quero convidar os irmãos para nós virmos para frente para orarmos. Eu não tenho mais nada para dizer nessa noite, porque eu acho que eu até passei do meu tempo. Deu para perceber que o aluno seguiu o mestre. Senhor, nesta noite que nós estamos aqui, nós sabemos que o Senhor é o nosso mestre. Nós queremos nos colocar como alunos, como discípulos teus, para aprendermos, porque nós não estávamos lá como testemunhas oculares para ver, mas nós cremos no poder da tua palavra. Se a tua palavra diz que o Senhor fez, é porque o Senhor fez. Sim, se a palavra diz que o Senhor morreu na cruz, foi porque o Senhor morreu na cruz. Se o Senhor disse que na tua palavra que escolheu os 12 está escolhido, mas o Senhor nos disse que ide e fazei discípulos. Foi esse o papel de Pedro, Tiago, João, dos 12. A igreja começou com esses 12. Tirando Judas, que já tinha morrido,
e foi escolhido Matias no lugar dele. Mas, Senhor, os teus discípulos estão aqui nesta noite. Já são revestidos do teu poder, porque teu Espírito Santo nos enche. Pai, o que nós precisamos nesta noite é nos render ao seu senhorio de mestre, aprender contigo, pregar o teu reino, pregar as boas novas, pregar o amor do teu reino. Não importa, Senhor Jesus, nós estamos na América ou em qualquer outra parte do mundo, Senhor. Nós viemos para pregar a tua palavra com verdade, com este revestimento de poder que o Senhor já deu. Senhor, que nós possamos ser como os teus discípulos. Ide, nós possamos ir e fazer mais discípulos, convidar mais pessoas para o teu reino, entender que nós somos necessitados de estarmos no teu reino. Nós viemos do teu reino e vamos voltar para ele, porque nós cremos no poder que há na tua palavra. O mestre pergunta nesta noite, tem algum discípulo aqui para ele hoje? Tem alguma coisa que vocês queiram aprender com o mestre ainda hoje? Existe algo que o mestre possa ainda colocar no coração de vocês nesta noite? Tem alguma coisa que vocês possam fazer como o mestre fez? Todo o poder, toda a autoridade já nos foi dado para expulsar demônios, pisar em serpentes e escorpiões, impor as nossas mãos e curar. Nós aprendemos com o mestre Jesus. Que nós possamos aprender a aplicar. Se há alguém aqui no nosso meio que tem medo de usar o poder e a autoridade que Deus nos deu, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar o mesmo Espírito que deu a Pedro. Quando Pedro foi revestido de todo o poder e toda a autoridade, ele se tornou um homem ousado, destemido. Pedro nega Jesus porque tinha medo. Mas quando ele recebe o revestimento de poder, ele responde: vale mais seguir a Deus ou seguir aos homens? Até a sombra daquele aluno curava. Porque Jesus não precisava estar nos ambientes para executar a cura. A filha da cananeia, Jesus não foi onde ela estava. O servo do centurião, Jesus não foi onde ele estava. Porque a palavra de Jesus tem poder. E ele disse que era para nós usarmos o nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade que há no poder do teu nome, Senhor. Que nós possamos entender que esse revestimento de poder já chegou até nós. Que nós possamos entender que nós somos os seus discípulos amados, os discípulos do amor de Deus. Foi para isso que tu viestes a essa terra, Senhor Jesus, nos mostrar o reino do Pai, o reino do Filho e o reino do Espírito Santo. Nós temos a presença santa do Espírito Santo dentro de nós, nos direcionando, nos mostrando, nos capacitando. Obrigada, Jesus, porque o Senhor continua sendo nosso mestre. O Senhor foi, o Senhor é, e o Senhor sempre será o nosso mestre. Nós estamos aqui para te dizer que é o Senhor, que é o nosso professor em todas as coisas. A tua palavra diz: aprendei de mim, que sou manso de coração, humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. O Senhor disse que é para nós aprendermos, porque tu és mestre. Mestre do reino de Deus. Mestre do amor de Deus. Que nós possamos sair desta noite, Pai, e revestidos ainda mais, crendo, intrépidos, corajosos, audaciosos no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Eliana. Maravilha a mensagem. Deus abençoe. É uma das coisas que me chamou muita atenção, principalmente quando ela começou a mencionar a questão de Pedro, é que o discípulo, o apostolado, o chamado de Deus, nós precisamos desenvolver essa habilidade. Essa habilidade de você aprender, ter a humildade de aprender com alguém e aplicar aquilo, imitar aquilo. Isso é interessante porque quando você convive com alguém, você observa que quando você menos percebe, você já começa até a falar uma palavra igual a ela. A gente convive com o pastor, daqui a pouco a gente já está dando um come on church, não é verdade? Então, assim, isso é a coisa por causa da convivência.
né? E a palavra cristão, por mais que ela esteja no aumentativo, o significado dela é cristos pequenos, pequenos cristos. Então, na realidade, o que o Senhor deseja é que a gente possa seguir Jesus em uma dimensão tão profunda e um relacionamento tão íntimo, ao ponto que você torne um Cristo pequeno. Ao ponto que, quando você está em algum local, aquilo que você aprendeu a fazer com ele, você faça também igual Pedro realizou. Eu achei maravilhoso a forma com que ela colocou, né? As coisas que foram acontecendo com Jesus e a forma que isso é uma verdade. E principalmente no ministério, gente. Né? Eu tive a oportunidade de estar numa situação com o pastor Gel e a pastor Gel na libertação. Logo depois, alguns dias depois, eu me encontrei na mesma situação. Se eu não tivesse aprendido lá, eu ia passar um apuro aqui. Então, a gente precisa realmente ter isso no nosso coração. Né? Uma das coisas que o inimigo luta muito com a gente é na questão da arrogância. Desde o dia que o irmão André ministrou sobre isso e ele falou sobre isso, eu oro muito sobre isso desde aquele dia, para que o Senhor nos livre da arrogância, porque às vezes o que nos impede de aprender é justamente a arrogância no coração. Então eu quero louvar a Deus. Hoje eu aprendi muito aqui, irmãos. Eu aprendi muito, eu fui muito abençoado aqui. E assim, nós precisamos realmente ter o coração disposto, né, para seguir Jesus. Eu sei que falar aqui é muito fácil, mas é seguir Jesus. O Evangelho é isso, o Evangelho é você seguir. Então eu queria estar fazendo a oração final nessa noite, e dentro dessa oração eu gostaria de estar incluindo isso, que o Senhor desperte em você, desperte o seu coração, desperte o sentido. Eu preciso seguir Jesus. O que é seguir? É aprender com Ele mesmo, irmão. É aprender com Ele. Né? Jesus, ele chegou na sinagoga onde muitas pessoas pregavam, mas no dia que ele pregou, houve manifestação de demônio, pessoa foi liberta. Jesus, onde ele passava, as pessoas eram curadas. Eu nunca vi Jesus dando uma palavra que não promovesse algo, algum resultado na vida de alguém no Evangelho. Aonde Jesus ia, um milagre acontecer, irmão. Sabe? Aonde Jesus ia, a luz do Senhor chegava. O ambiente estava ruim, Jesus trazia uma mudança naquele ambiente. Tinha alguém que estava enfermo, Jesus trazia a cura. E Jesus, ele nos chamou para isso. Às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes eu percebo que às vezes a gente tem muito medo. A gente anda com medo de usar aquilo que o Senhor já nos outorgou. Inclusive, essa semana eu tive que fazer uma procuração para o meu primo lá no Brasil para resolver um problema lá para mim. E aí eu li a procuração todinha, aí a mulher estava falando assim, olha, teve aqui perante mim o Douglas, a Priscila, né, os outorgantes, e o Sérgio, a partir de agora, ele está outorgado a fazer o que quiser fazer lá no Brasil, querido. No meu nome ele vai fazer. Né? E o que Jesus fez foi justamente isso. Ele nos outorgou. Você sabia que todo dia que você anda na rua, Jesus ele te deu o poder e a autoridade para você realizar as coisas no nome dele. Tudo que você for resolver amanhã, de negócio, de empresa, tudo que você for resolver, você pode resolver no nome de Jesus. Você pode atuar no nome de Jesus. Você pode exercer o ministério no nome de Jesus. Você pode ligar para uma pessoa para orar no nome de Jesus. Então, Jesus já nos deu isso. Então, essa timidez espiritual, ela precisa cair por terra. E nós precisamos ter um coração humilde para aprender. É uma das maiores lutas que eu tenho no meu trabalho. E eu passei a usar esse provérbio, né? O provérbio que fala que há muito valor no ensinamento. E as pessoas desprezam o ensinamento. E às vezes eu falo com meus meninos lá, falo assim, escuta aqui, porque tem valor no ensinamento. Existe um valor no aprendizado, existe um valor que o Senhor quer que a gente aprenda. E eu sempre falo com eles, olha, aprenda tudo. Mesmo que amanhã você não vai estar aqui, talvez você vai estar na outra empresa, mas você vai conseguir trabalhar lá em qualquer empresa. Aprenda tudo, querido. Aprenda tudo. E siga o Senhor, porque o Senhor, ele... Às vezes a gente está aqui na igreja, e eu não sei vocês, mas eu espero que vocês já estejam contemplando aquilo que o Senhor está fazendo. Né? O que o Senhor já está desenvolvendo. Deus te trouxe aqui para você aprender, para você encher a barriguinha, para você ficar cheinho. Né? Ele te trouxe para poder colocar